Doutor, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso horário. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, aqueles que estão acompanhando a gente pelas imagens. Tá? Vou fazer uma breve apresentação. Pois não, fica à vontade, doutor. Meu nome é Ulisses Ricardo Gomes, eu sou advogado. Tá? A gente atua em São Paulo, eu tenho um sócio, que é o Dr. Douglas Pinheiro. E mais ou menos em torno de abril, nosso escritório foi procurado pela família do Ivanildo. Né? Coincidentemente, ele tem um familiar que mora na mesma cidade que a gente e ela tem um contato com a esposa do meu sócio. E falou, né, desse problema, dessa agonia, que ele havia assumido em dezembro e que não tinha nenhuma notícia, nada. Aí, desde então, nosso escritório foi contratado para a gente fazer uma atuação, a gente chama de assistente de acusação, tá? Que é uma investigação que a gente vai fazendo e a gente vai levando elementos para a polícia. Então, esse é o papel do nosso escritório, através da contratação da família do Ivanildo. Prontamente, a gente teve aqui em Ceabra, em torno de 3 meses mais ou menos atrás, eu tive, junto com o Dr. Marcelo, que é o delegado, que é o responsável pelas investigações, fui muito bem recebido. No caso, até fazer um agradecimento, tá? À Polícia Judiciária aqui da Bahia, né, na figura do Dr. Marcelo Matos Aguiar e do investigador Lima, pelo excelente trabalho que eles vêm desempenhando nas investigações. Aí a gente procurou ele, a gente, né, quis saber como que estavam as investigações. Até então estavam parados porque não chegavam as informações. Isso em que época foi feita a procura? De vocês, a Polícia Civil aqui. Em torno de 3 meses atrás. Há 3 meses atrás. Então, nesse período, a investigação estava no zero. As informações não chegavam até a polícia. Porque o que acontece? A gente sabe que a polícia ela é restrita. Ela tem muita demanda e pouco efetivo, né? Hoje a Polícia Civil, não vou falar só da Bahia, mas do Brasil inteiro, é muito sucateada. Em São Paulo, os policiais não são devidamente valorizados, tá? Então, as informações não chegavam. Então, qual foi o papel do nosso escritório, meu e do Dr. Douglas? A gente ia atrás e fazer essa investigação e fazer uma filtragem de todas as informações que tinham, mas que não chegavam até a polícia. Nesse caso, vocês fizeram uma investigação paralela. Isso, a gente fez uma investigação, se fosse, vou te dizer assim, se fosse de defesa, chama-se investigação defensiva. Como a gente está agindo como assistente de acusação, porque eu não vou falar em nome da polícia, mas para o nosso escritório, para mim e para o Dr. Douglas, a gente entende que houve um homicídio. Tá? Então eu não falo em nome da polícia. Claro, claro. Naquilo que vocês têm buscado, naquela investigação pessoal, paralela, que vem sendo feita pela família através de vocês, né? Imagina-se então que houve um homicídio. Que tem um homicídio. Porque o que acontece? Já se passaram mais de 9 meses desde o desaparecimento de Ivanildo e até hoje não apareceu o corpo, não sabe o paradeiro dele. Posso fazer uma breve lembrança? Não, por favor, fica à vontade. Então, no dia 23, eu quero até entender a linha da investigação de vocês e como está o processo, que é de interesse público também da sociedade. No dia 23 de dezembro, o Ivanildo e mais uma outra pessoa, eu só vou me reservar não dizer o nome dessa outra pessoa, tá? Ele saiu para ir para o povoado do Paeiro, tá? Que eles têm uma casa lá que eles usam para beber, para assar carne, tinha a intenção de fazer uma plantaçãozinha, colher alguma coisa. Então o Ivanildo saiu no dia 23 de dezembro, foi numa sexta-feira, na companhia de uma pessoa. A intenção dele, que ele falou para a família, seria que ele iria retornar no dia 24, na véspera do Natal, que ele iria passar o Natal com a família. Porém, se passaram os dias, né, a pessoa que estava com ele retornou na segunda-feira, tá? Desculpa, retornou na terça-feira, perdão, e essa pessoa informou que Ivanildo havia retornado para a Lagoa da Boa Vista, o povoado, né, o qual ele morava, onde ele residia. Ele havia retornado na segunda-feira. Porém, eu tive lá
A gente está fazendo um trabalho de investigação, correndo atrás de provas, né, de elementos de informação. Então eu tive lá nessa cabana, nessa casa onde fica, né, nesse paeiro, são em torno de 27 quilômetros. Tá? Então não vou falar que é impossível, mas é humanamente impossível a pessoa ir a pé sabendo que ela teria o ônibus na terça-feira, que iria retornar o ônibus, que até a pessoa que estava junto com ele fez o retorno e iria retornar. Seria uma decisão impossível, isso, impossível. Né? Mesmo porque retornar caminhando, a pessoa volta, isso é normal para a gente aqui, caminhar 30, 40 quilômetros. Mas a decisão, né, não seria mais inteligente. Porque o que acontece? Teria o ônibus na terça-feira, um dia depois, o rapaz falar simplesmente que vai retornar. E outro detalhe, havia um temporal, houve um temporal desde sábado até segunda-feira. O ônibus ele era para subir para esse povoado na segunda-feira. Não, lá no Paeiro. Ele sai da Lagoa da Boa Vista, esse ônibus leva, é um ônibus escolar, e leva algumas crianças lá para esse povoado. E eles pegavam carona nesse ônibus. Então esse ônibus, na verdade, ele iria na segunda-feira, para eles retornarem. Só que com a chuva muito forte, o ônibus não pôde subir. Então, para nós advogados, a gente acha muito estranho como que uma pessoa vai sair debaixo de temporal. Eu saí andar 27 quilômetros e tem um detalhe, abaixo eu não vou falar certeza quantos quilômetros ou se é quilômetros. Para você chegar nessa casa onde tem o paeiro, onde é lá o povoado, você tem que passar por cima de uma ponte. E essa ponte foi informado pelo próprio motorista do ônibus que a água estava muito alta, então por isso que o ônibus não chegou até lá. Então não teria como ele cruzar também essa ponte. Ou ele cruzava e caía no rio. Foi feito as buscas e não foi encontrado nada nesse rio. Então a gente está aqui, né? Até eu agradeço muito, né, você por ter aberto o espaço para a gente sabe que é tudo, né, pauta, né, encaixar assim de última hora é complicado, mas assim eu achei necessário pela audiência de vocês para poder dar uma informação e fazer também um clamor para as pessoas aqui de Ceabra, né, do povoado da Lagoa da Boa Vista e ali do Paeiro. Se alguém souber alguma informação, né, que entre em contato comigo, eu posso deixar o meu número de WhatsApp. Pode sim. Tá? É o 12DDD12, o número é 99131 4438. 129131 4438. Tá? E que entre em contato com a gente se achar, porque tempos atrás eu até vi no seu programa, foi encontrado uma ossada. A gente ficou assim super esperançoso e acabou sendo que não era dele. Então, às vezes, porque lá é muito mato, entendeu? Então, às vezes a pessoa está andando, tem um pouquinho de atenção, ver se cruza com uma roupa ou algum pertence que esteja jogado, que vai ajudar bastante a gente nas investigações. A imaginação aí, pelo que o senhor está passando, é que possa estar enterrado em algum lugar ali na região e alguém pode ali andando, seria leviano afirmar, mas assim, a linha que a gente, advogado, a linha de investigação feita é essa. Doutor, apenas perguntando se puder responder ou não, o senhor fica à vontade. A gente sabe que nessa teoria de que seria impossível a pessoa decidir, a gente sabe que é difícil a pessoa andar 27 quilômetros debaixo de um temporal, mas ele pode decidir. Judicialmente, o senhor tem ampla experiência nisso, ela pode decidir fui. Essas informações aí parece que serem provas fracas. Tem provas mais firmes, a gente não chama de provas porque está ainda em investigação. Tem alguma prova que a gente pode... só estou perguntando que eu não sei o caminhar. Eu estou fazendo o papel de quem está em casa nos acompanhando e tem a curiosidade. Sou leigo, tá, doutor? Então estou fazendo uma pergunta como ignorante, mas para entender em que ponto está o fato, porque... Não, ele decidiu não ir. Seria impossível ele ir. É pouco, na minha opinião. Tem mais algo? Foi encontrado algo? Vestígio de briga? Vestígio de confusão? Né? Tinha
tinha sinais de... Só para a gente entender um pouco mais deste fato, o que o senhor puder falar. Sou leigo, tá, doutor? Estou perguntando, que é a curiosidade de quem está em casa, fica, tem mais alguma coisa? Então, eu entendo. O que acontece? Está em investigação. Como está em investigação, está em... Segredo de justiça, sigilo. Isso daí é para quê? Para poder resguardar a própria investigação. Eu vou falar para você, eu tenho acesso, no meu modo de ver, tem indícios. Tem indícios. Mas assim, eu não posso entrar em detalhes sobre a investigação em si. Quero ressaltar a brilhante atuação do Dr. Marcelo à frente das investigações. Assim, eu tenho plena convicção que, com a ajuda da Polícia Civil aqui de Ceabra, né, na figura do Dr. Marcelo, do investigador Lima, a gente vai solucionar esse caso. O que a gente precisa? A gente precisa que, se alguém souber de alguma informação, ou mesmo para juntar, né? O que já tem, quem estiver em casa nos acompanhando, porque uma informação mínima já pode estar ajudando e fechando o processo. A gente está precisando de detalhes, entendeu? As investigações já estão bastante avançadas, né? Então a gente, como advogado, eu, Dr. Douglas, a gente está com assim, plena convicção que a gente vai desvendar esse... Lembrando que a sua identidade, né, ficará... Não, com certeza. Ninguém vai ter informação, mas absoluto sigilo. Né? Desde ninguém que vai seja ter uma informação, tá? Que é importante, né, você que está em casa. Eu imagino, naquela noite eu vi algo, naquele local, vi um movimento disfarçado tal. Pode entrar em contato então com o doutor. Repete novamente o número, doutor. É o DDD 12, o telefone é 99131-4438. Ou se não, pode procurar também a delegacia lá, que o doutor Marcelo... Perfeito. Desculpa até o termo de fracas, de provas fracas. Não, mas é bom. Eu sou ignorante, mas eu queria entender isso, porque eu acho que você conseguir prender alguém por isso é mais complicado. Só um detalhe. Se a gente está falando, por exemplo, que essa cabana ficasse à beira de uma rodovia, então a gente poderia até imaginar, ele saiu de lá, passou mal, socorreram ele está perdido em algum lugar. Agora, de lá, da cabana, dessa casa, aonde é no Paeiro, demorou, fui de carro, mas demorou. A estrada é muito ruim. Então, por exemplo, se ele tivesse passado mal, teriam achado ele. Então, como a gente não tem o corpo, não tem alguns vestígios, né, de prova material, por isso que eu estou pedindo, clamando aqui para a população de Ceabra. Qualquer detalhe pode ser crucial. Isso. Né, então, porque daí a gente fecha. Entendeu? Porque a gente tem suspeitos, só que a gente precisa da materialidade do Perfeito. fato. Então, gente, quem está nos acompanhando aí, nos ouvindo dessa região, principalmente você que é da região, se naquela data, tá aí o número de alguém que não está nem em Ceabra, que você possa colaborar, né? Pode ligar, pode mandar uma mensagem. Se teve algo suspeito naquele período, não quero me envolver, não quero me meter, mas pode estar ajudando a uma investigação que está em curso. Para quem acha que está parada, está em curso. Né? Existe um trabalho individual sendo feito também, e é uma grande preocupação da família, na que verdade, clama por resultado. Isso, na verdade, nós advogados, nós estamos agindo em conjunto com a polícia. Com a polícia, né? O Dr. Marcelo prontamente nos cedeu essa possibilidade, porque, repito, a polícia é precária, tem muito crime, muito bandido, e, então, quando tem essa ajuda, e a gente faz de forma profissional, tá, isenta, então a gente faz uma filtragem de tudo aquilo que a gente recebe, e aquilo que a gente vê que é relevante, a gente leva até a polícia. Uma curiosidade minha, pessoal, aproveitar a oportunidade que o doutor está aqui com a gente. O doutor Ulisses, tá, gente? Esse tipo de caso acontece, eu tive conversando com alguns parentes, e tem outros casos que acontecem mundo afora. É preciso dar autorização, por exemplo, não veio os cachorros, os farejadores, né, para estar aqui em campo, a gente está percebendo que está meio parado, vieram o pessoal ontem aqui, mas não retornaram, porque deveria ter outra atividade. Esse tipo de ação já pode ser feito no dia seguinte de você procurar um advogado para fazer esse trabalho conjunto de investigação? Curiosidade particular, até para a pessoa que está ouvindo, estou infeliz com o trabalho da polícia, precisa de auxílio. Com certeza, como é que é feito isso? Com certeza. Uma das coisas que a gente não teve um resultado mais rápido. Que é isso, as provas elas se apagam, né, com o tempo. O que acontece? A família ela contratou uma equipe para fazer busca com cães, não encontraram nada.
Quando a gente conversou com a irmã do Ivanildo, a gente falou, se eles não têm o conhecimento, mas é bom aqui a população ter agora para não cometer o mesmo erro. Se eles tivessem contratado um advogado para atuar junto, o resultado ele vem muito mais rápido. Certeza, era mais rápido. Então, por exemplo, quando a gente foi contactado lá em abril, se tivesse feito ali no finalzinho de dezembro e a gente tivesse iniciado no começo de janeiro, a gente teria chegado mais rápido, entendeu? A gente conseguiria colher elementos de informação com mais, né? Porque com o tempo esses elementos eles vão se perdendo no tempo. Então, por exemplo, um corpo hoje ele pode estar deteriorado e está somente os ossos. Então, aquele ali é o ponto chave. Tá? Aquele ali é o ponto-chave do advogado estar junto e, com a permissão da polícia, lógico, atuar de forma conjunta, porque é a sociedade que ganha com isso. Com certeza, com certeza. Tá? É um criminoso que tira das ruas. Só lembrando que eu não estou falando desse caso em si, tá? Daqui a pouco vem me processar. Então, estou trazendo um exemplo só, porque o negócio é meio pesado. Doutor, obrigado mais uma vez. A gente coloca à disposição, tá? Caso queira entrar com a gente até de São Paulo mesmo. Pode entrar, pode deixar, assim que eu tiver, que é de interesse público. Isso, assim que eu tiver mais informações, eu me comprometo aqui com você. Agradeço pelo espaço. E assim que eu tiver novas informações, eu me comprometo e a gente entrar e dar notícia aqui para a população.